liderar e coordenar as atividades, né? E temos esse tipo de problema ultimamente. Nós aprovamos a realização de um debate, aliás, 7 debates, e esse vai ser sobre a presidência do PL 1992, que muito nos atinge e muito vai atingir também aos que entrarem agora, né, no serviço público. É mais uma tentativa do governo de golpear de morte com o serviço público todos os benefícios que o servidor público tem. Então, nós pesquisamos na internet alguns videozinhos por curtos, só de movimentações atuais, né? Tem um de 3 minutos, um de 2 e um de 10 minutos, é mais longo, né? Aí a gente pode passar e depois Francisco abrir a fala para Francisco, inclusive já é ouvido, né? Ou então vocês, que já são 2h30, se vocês quiserem, a gente bota apenas os vídeos de 3 minutos, os 2 de 3 minutos, e depois vai para Francisco e o outro filme passa para outra apresentado. O que é que vocês acham? Todo mundo concorda? Depois. Certo? Então, chegou. Comentou? Abrir o debate. Então, os vídeos já estão aqui. Então, você passa, por favor, a explicação, pelo tempo que você vê, né? Um de 3 minutos e um de 2 minutos. Você passa eles, depois já para Francisco, e depois tira dúvidas, né? E encerra e passa para a Assembleia. A gente gostaria, inclusive, que vocês, depois daqui, fizessem papel de multiplicadores, informando a universidade, o servidor, se inteirar sobre esse projeto. As pessoas estão ainda meio assim, meio doando sobre o que isso significa para a gente. Isso é muito sério e muito grave. Né? Então, vamos dar início ao debate com a amostra dos vídeos. E Francisco, a gente queria que essa cadeira para colocar aqui, para Francisco expor, né? Porque já que não são públicos, entendendo, tudo bem. Então, Eric, é com você. E por falar em projeto de lei 1992, a comissão que atualmente analisa a proposta realizou uma audiência pública sobre o tema. As discussões foram calorosas. A segunda vice-presidente do Sindileges, Luciene Pereira, teve participação destacada durante o debate. Esse tema vem sendo debatido desde abril, mas lamentavelmente a gente ainda não teve voz aqui nesta casa, que é a Casa do Povo. A audiência pública aconteceu nas comissões de Seguridade Social e da Família e Tributação e Finanças da Câmara. Na mesa de debate, além da vice-presidente do Sindileges, estavam representantes de entidades, entre eles o juiz Guilherme Feliciano, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região. O PL 1992, como está pensado, viola a Constituição Federal em diversos pontos. Primeiro, natureza pública deste fundo. Ter concurso público e licitação não significa absolutamente ter natureza pública. Segundo, isso tem de ser discutido a partir de um debate longo e que considere a criação de princípios próprios para este novo paradigma que se cria, que é a previdência complementar do serviço público. O debate foi acalorado. O auditório, que estava lotado, contou com vaias aos representantes da Previdência e da Fazenda, e por diversas vezes foi preciso o pedido de silêncio do presidente da mesa. O projeto de lei ainda foi criticado por deputados presentes através de intervenções. Após esta audiência, o PL 1992 ainda será bastante discutido. O Fonacate terá uma audiência nesta quarta com os líderes dos partidos PSDB, PRTB e PPS. Já na quinta-feira, a audiência será com os líderes do partido do PR. A batalha para rejeitar o projeto de lei 1992, que propõe a criação de um fundo de previdência complementar para os servidores, continua. Nesta semana, o Fonacate, o Sindileges e outras entidades representativas participaram de um encontro com os democratas, partido de oposição do governo. Na semana que vem, o partido terá outra reunião para discutir e definir qual será a posição sobre o assunto. Durante a reunião, a bancada do Democratas demonstrou apoio às entidades em rejeitar o projeto de lei 1992. Elaborado pelo governo, o PL propõe a criação de um Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, FUNPRESP, para tentar equilibrar as contas do regime próprio da Previdência. A proposta tramita em caráter de urgência no plenário da Câmara. Os parlamentares tomaram conhecimento sobre os riscos fiscais e econômicos do projeto, apresentados pelos representantes do Fonacate e do Sindileges.
O foco hoje aqui foi a questão fiscal. Já saiu a notícia na semana passada, né, de mudar a LRF. Esse é um ponto que causa agitação nos parlamentares, isso muda o foco do debate, isso cria muita confusão no mercado financeiro, e para a gente esse é um ponto que tem que ficar muito claro, né? Os riscos fiscais são reais, a gente tem estudos sobre isso, e esse projeto ele não vai ser votado sem que essa questão seja amplamente debatida. Nós vamos ter que obrigar o governo a retirar essa urgência, obrigar o governo a ter juízo e a tratar a questão do servidor público e da própria sociedade, que tem reflexo na sociedade brasileira, de uma forma menos assodada e com muito mais aprofundamento na discussão. Para alertar sobre os prejuízos do PL 1992 para os servidores públicos, o Fonacat divulgou este vídeo numa das maiores emissoras do país. Atenção, servidores públicos, sua aposentadoria está ameaçada. O PL 1992 de 2007 está no Congresso Nacional e pode ser votado a qualquer momento. Você que ingressou antes de 2003 também poderá ser afetado. Atenção, sociedade brasileira. O projeto fragiliza o combate à corrupção, enriquece banqueiros e fere a lei de responsabilidade fiscal. Será que é disso que o Brasil precisa? Procure os parlamentares do seu estado. Lute contra a aprovação desse projeto. Fonacat, Fórum Nacional de Carreiras Típicas de Estado. A sistemática previdenciária do Brasil. É rápido para a gente não demorar muito, né? Então, o regime previdenciário existente no Brasil hoje são regime geral de previdência social, que abrange os trabalhadores da iniciativa privada, servidores públicos que não têm vínculo com a administração pública. Então, isso engloba os servidores do regime geral de previdência social, que é a grande massa de trabalhadores, né? O regime próprio de previdência social é o regime dos servidores públicos efetivos, aqueles concursados ou aqueles que vieram da Constituição Federal, que tinha mais de 5 anos. E até os que não tinham mais de 5 anos, que acabaram, pelo artigo 247 da 8.112, acabaram continuando no serviço público e não sendo demitidos como inicialmente havia sido previsto pela Constituição. Tá? O regime próprio hoje abrange os servidores públicos efetivos, estaduais, federais, cada estado tem seu regime próprio de previdência, cada município também pode ter. A maioria hoje dos municípios do Brasil não tem um regime próprio de previdência, e aí eles acabam contribuindo para o regime geral de previdência social, que, não obstante, não retira, né, o critério, o caráter de efetividade, de estabilidade do servidor público. Tá? Tem também o regime próprio de previdência dos militares. Esse aí é que é o grande gargalo dos regimes de previdência no Brasil, porque os militares hoje eles recebem um soldo e acabam não contribuindo para a previdência social. Então, os militares hoje não contribuem para a previdência social. E de outro lado, também a União também não contribui, substituindo esses militares para o regime próprio. E acaba aí o rombo da previdência acaba sendo jogado em cima dos servidores públicos. Tá? Os militares, na verdade, só vão contribuir para a previdência quando falecem, aí o viúvo acaba recebendo, a viúva acaba recebendo a pensão, aí eles acabam contribuindo para a previdência social. Mas só depois, quando há um pagamento de uma pensão vitalícia até a morte desse pensionista. E tem agora o regime complementar de previdência, que é o regime aberto, que está aí à disposição de qualquer trabalhador da iniciativa privada, vendido nos bancos. Qualquer banco, qualquer seguradora aí, desde que tenha registrado junto à SPC, Secretaria de Previdência Complementar da autarquia, junto ao INSS ou do Conselho Geral também, pode aí vender uma previdência complementar aberta, Bradesco, Banco do Brasil e tudo mais, tá? Que está lá na Lei Complementar 109/2001. E o regime de previdência complementar fechado, que está aí também à disposição de algumas trabalhadores, como economia mista, empresa pública, tem cada um seu regime de previdência complementar fechado, que só entra quem é trabalhador nessas empresas, né? Entendeu? Pronto, pode passar. E de onde começou o regime de previdência complementar para o servidor público? Começou na emenda 20, né? Quando nasceu o quê? Quando nasceu o teto do regime geral de previdência social. Quando nasceu esse teto, ficou condicionado que quando for aprovado o regime de previdência complementar dos servidores públicos, o teto vai ser aplicado a todos os servidores que aderirem ao projeto, né? Então, esse é quem aderir ao projeto. O regime de previdência complementar tem uma característica no Brasil diferenciada de alguns regimes da América do Sul, de onde começou toda a previdência complementar no mundo, que foi no Chile. No Chile, hoje, o regime de previdência lá é totalmente privado. O governo só faz a regulamentação através de lei, mas toda a gerência
previdenciária está nas mãos de fundos de investimento, está nas mãos de empresas que foram criados para fazer investimento no mercado financeiro, em ações, investimento em imóveis. E um critério assim, bastante triste dessa relação jurídica é que, uma vez que foi criado o regime de previdência no Chile para que houvesse mais investimento, aconteceu o contrário, porque a maioria de todo o capital captado no Chile para a previdência dos servidores públicos estão investidos em títulos da dívida pública chilena. Não há investimento, a sociedade, aquela que contribuía de uma forma generalizada, de forma universal, ela está se retraindo à previdência no Chile em função de que está tudo na mão de empresas privadas com investimento, buscando lucro a todo custo. Então isso é um problema grave que pode acontecer no Brasil. Pode passar. E eu coloquei aqui algumas características específicas do regime de previdência complementar fechado do servidor público. Ele é fechado, só quem vai poder entrar nesse regime são servidores efetivos, tá? A adesão é facultativa, ninguém é obrigado a aderir ao regime de previdência complementar, pelo menos por enquanto no Brasil, ninguém é obrigado a aderir ao regime de previdência complementar. A aplicação vai ser de um teto, uma vez aprovado e iniciado o funcionamento desse regime. O teto do regime geral, que hoje está aproximadamente em 3.690, vai ser aplicado ao servidor público que aderir a esse regime. A figura do participante. Quem é o participante nesse fundo? São todos nós servidores públicos. A figura, o nome técnico colocado é participante. Tá? O patrocinador será a União. E também poderá existir a figura dos estados e dos municípios que aderirem ao próprio regime de previdência complementar. Inicialmente, o regime de previdência complementar dos servidores da União ia ser só para esses servidores. Mas aí, diante da dificuldade de alguns estados em ter o seu regime de previdência complementar, em função do número pequeno de pessoas, de servidores, que ganham acima do teto nesses entes da federação, eles utilizaram esse argumento jurídico de incluir também os estados e municípios dentro desse projeto. Então, o Estado aderindo, tudo aquilo que for contribuído por esse servidor que aderir a esse regime, o Estado também vai contribuir pela paridade contributiva. Então, tudo que nós contribuímos a esse regime de previdência complementar, a cada R$1 que eu coloco, a União vai colocar R$1. Cada servidor do Estado que pagar R$1 nesse regime, o Estado também vai colocar R$1. Se chama paridade contributiva. Ok? Não é 2 para 1, não? Não, um só. Já existiu, na complementar, tá? Já existiu, na normal sim, na normal é o dobro. Tá? As empresas privadas pagam o dobro daquilo, tanto é que o trabalhador paga 11%, tá ok? E aí a empresa paga 22%, paga 20%, dependendo aí, é 8,5%, é 9%, né? As tabelas percentuais é isso, dependendo da faixa salarial no regime geral. Mas o máximo é 11% e as empresas pagam 20% de cota patronal, tá? No regime geral. No regime de previdência complementar, a paridade será sempre paridade contributiva. Não há um centavo a mais, ok? E é proibido por lei, inclusive, contribuir a mais. Antes dessa emenda, existia uma contribuição por parte do Banco do Brasil, por parte da Caixa Econômica Federal, que, para criar indiretamente, um ganho nesses fundos de pensão, eles acabavam contribuindo com mais. E aí a emenda de número 20 proibiu e deu um prazo de 2 anos para que se regularizasse essa situação, porque estava havendo indiretamente um enxertamento dentro dos fundos de pensão para investimento em algumas coisas e favorecendo os trabalhadores. Aí veio a União, não só os trabalhadores, favorecendo também a própria entidade, né, que os investimentos colocados nesses recursos, eles têm aí um critério fiscal diferenciado, tá? O assistido é todo aquele que estiver recebendo benefício, assistido, né? Assistido é todo aquele que estiver recebendo benefício. Você que está pagando, mas não está recebendo benefício, você é participante. A partir do momento que você está recebendo um benefício por auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, você passa a ser assistido. Tá? Uma figura técnica criada aí no mundo jurídico. O plano de benefícios é o que vai definir todos os direitos dos trabalhadores. Esse plano de benefícios vai decidir o seguinte: qual é o tempo de carência que você vai precisar contribuir para você ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição? Qual o tempo de carência que você vai ter que contribuir para você ter direito à aposentadoria por invalidez? Tá? E não me recordo muito assim expansamente, mas o que vai ser hoje oferecido nesses planos de benefícios vai ser aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, tá? E um outro benefício, nesse momento eu não me recordo.